Olá, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Então, gente, eu vou falar mais uma vez, né? Sou a Marina Lira, mãe de um filho esquizofrênico. E eu tenho aqui mais um relato para passar para vocês, para expor para vocês o que eu passei, o que eu tenho dentro de mim. E serve para todas as pessoas que, como eu, vive essa situação. Então, gente, eu escrevi, fiz um relato aqui que diz o seguinte. Eu tenho que anotar, né? Porque a gente vai falando as coisas e se não anotar, esquece tudo. Então, eu diz o seguinte. Como mãe de um filho com esquizofrenia, faço um apelo às autoridades para que olhem com mais atenção para as pessoas que convivem com essa doença e para suas famílias. Meu filho não respondeu aos tratamentos convencionais. Depois de muita luta, conseguimos realizar sessões de eletroconvulsoterapia, que é o ECT. Mas tivemos que pagar pelo tratamento, pois não conseguimos pelo SUS. O resultado foi emocionante. Ele apresentou cerca de 80, 80% de melhora. E pela orientação médica, seria importante continuar com essas sessões de manutenção pelo menos de 6 em 6 meses, para preservar os benefícios alcançados. Mas infelizmente não tivemos condições financeiras de dar continuidade ao tratamento. Ver essa melhora se perder por falta de recurso é uma dor que nenhuma mãe deveria enfrentar. Quantas famílias vivem essa mesma realidade? Quantas mães passam noites sem dormir, lutando sozinha, enquanto existe um tratamento que pode ajudar muitos pacientes que não respondem aos medicamentos? Não estou pedindo privilégio, estou pedindo acesso à saúde, dignidade e esperança. Peço ao governo que invista mais em saúde mental e amplie acesso à eletroconvulsoterapia para os pacientes que têm indicação médica. Esse tratamento pode devolver qualidade de vida ao paciente e também trazer alívio às famílias que se dedicam suas vidas aos cuidados de quem o ama. Que a saúde mental seja tratada como prioridade. Cuidar de quem sofre também é dever do Estado. Gente, como eu já disse em outros vídeos, o meu filho, até hoje, ele não responde ao tratamento convencional. Meu filho, até hoje, ele faz uso de uns 21 comprimidos por dia. A menor parte é pela manhã e a maior parte à noite. Além do mais, ele ainda toma o injeção de 3 ampolas de 14 em 14 dias. Ele faz uso de tudo isso. E mesmo assim, ele dá uma acalmada, fica ali quietinho, mas de repente ele começa a ouvir voz. Quer dizer, ele não estabiliza da maneira que nós queríamos. Que o que eu mais almejo é que ele esteja junto às pessoas,
continue os estudos, porque ele era muito estudioso quando criança, que ele vive uma vida ali normal, mesmo dependendo de medicamento. Tem pessoas que faz uso de medicamento e controla, mas tem caso que não adianta os medicamentos convencionais. E o eletroconvulsoterapia, ele é indicado para esse tipo de pessoa que não responde aos tratamentos convencionais. Quando eu estava passando por tudo isso, pela pior parte da minha vida, que foi no início, era terrível a situação. Não sabíamos mais o que fazer. Viajávamos, levava para um lugar para ver se ele acalmava, levava para outro. Teve internações que eu, contra a minha vontade, porque eu nunca gostei de ver internado, mas em último caso tem que ser feito, né? Mas aí saía, quando ele saía, só passava 2 dias, ele estava pior do que quando entrou. Aí foi que eu falei que eu conheci um médico e ele me indicou. E na época nós tínhamos condições de pagar esse tratamento. E o que nós fizemos, nós pagamos. Ele fez por algum tempo, foi uma benção de Deus, o tempo que ele fez essas sessões de ECT, foi uma benção de Deus. E aí foi passando, ele calmo, 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 porque o tratamento tinha que dar continuidade, pelo menos fazer uma manutenção que eles chamam de 6 e 6 meses, ou dependendo lá, o médico aqui ia avaliar quanto tempo. Iria talvez fazer uso de algum medicamento, mas não seria o tanto de medicamento que ele usa e nem ficaria agitado, agressivo como ele fica com todo esse medicamento. Mas por não ter mais condições financeiras, nós tivemos que parar. E hoje ele vive com os medicamentos aí, com as injeções, mas ele não leva uma vida normal. Ele não sai sozinho, ele quer ficar isolado, mas eu tenho feito de tudo para levar ele para sair um pouco, estar no meio das pessoas. Muitas vezes ele fica nervoso, ele sai nervoso, como você já deve ter visto em algum vídeo que eu posto com ele. Ele é um menino lindo, meu filho é lindo. Mas, infelizmente, essa doença, ela é terrível. Ela é terrível, essa doença. E ele vive no isolamento. É só dentro de casa, ele não quer fazer um esporte, às vezes ele pensa, quando ele está assim bem lúcido, ele fala em fazer esporte, em voltar para a escola, depois de repente muda tudo. E eu gostaria de reiniciar esse tratamento com o meu filho, porque ele se deu bem, porque foi indicação médica, porque eu estou falando aqui, no caso, quando o médico indica. Quando não tem mais o que fazer, quando eles não respondem aqui aos medicamentos convencionais, porque tem muita gente que estabiliza com 2 ou 3 tipos de medicamento e já fica bem. Mas há casos e há casos, né? Porque muitos devem falar, mas eu tomo 2 e me sinto bem. Isso depende do grau, né? Depende do grau. E cada caso, como eu falei, é um caso. Não é porque você vive bem com 2 ou 3 tipos de medicamento que o meu vai viver com 2. O meu toma 21 por dia, e além das injeções de 14 em 14 dias, e para falar que ele estabiliza, ele não estabiliza. Ele tem os momentos que ele fica ali quietinho, ele tem os momentos de lucidez, mas também tem num dia, em 24 horas, ele passa por, às vezes, por 5, 6 estágios. Tá bom, depois ele agita, depois ele acalma, depois ele agita, e é dessa maneira. Mas nós vamos levando, porque, como eu sempre falo, Deus é minha força, e Ele está comigo em todos os momentos. Eu estou de pé porque Deus é comigo. Então, aqui que eu estou falando, né, que eu escrevi isso aqui, né, sobre o tratamento que ele fez, e eu gostaria de que ele tivesse acesso a esse tratamento. Eu já bati em todas as portas no SUS, mas a resposta que eu tive foi não tem, não precisa, não faz. É complicado quem depende, né, do SUS. E aqui a gente fica assim de mãos atadas,
pedindo a Deus que Deus abra uma porta do céu, que Deus dê condições para a gente, financeira, para ele ter esse tratamento, porque eu conheço médico como que fez o tratamento dele, uma pessoa, um especialista muito bom, de renome, uma pessoa ali que, olha, foi fora de série, bem entendido no assunto, uma pessoa muito importante, lá em São Paulo. Eu não sei se pode citar o nome dele, mas se puder, depois eu vou citar o nome dele para as pessoas saberem de quem se trata. Então, gente, não é feito de qualquer maneira, como eu falei. É com anestesia, é no centro cirúrgico, é um tratamento que para o governo sai, dizem que é caro, mas é caro para nós que somos pobres. Para o governo não é caro, porque o governo tem dinheiro. É que ele faz descaso e não quer investir na saúde mental. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. E quero dizer que a saúde mental seja tratada como prioridade. Cuidar de quem sofre também é um dever do Estado. É um dever do Estado cuidar das pessoas que sofrem. E que cheguem aos ouvidos das autoridades, cheguem ao ouvido das pessoas que podem nos ajudar, né? Porque tem muita gente que tem o dom de ajudar o próximo e que vê o sofrimento da gente e nos ajude, né? Porque toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Nós precisamos, eu preciso, tem muitas mães que como eu precisa também. E possa ser que o filho dela está também na maneira do meu, porque não responde aos medicamentos aqui convencionais. Entendeu? E quando encontra um médico que tem amor mesmo às pessoas, ele vai dizer, não, já que passou por tudo isso, vamos tentar isso, porque pode dar certo. Como deu no caso do meu. Pena que não pude dar a continuidade desse tratamento, né? Que teve que parar, porque não tive condições financeiras de pagar. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje e que vocês continuem acompanhando o meu canal, se inscreva no meu canal, seja bem-vindos e até a próxima, se Deus quiser.